Primeiro agradecemos a todos que nos acompanham, que as orações se intensifiquem e que os nossos estudos consigam entrar em nosso coração e nos levar para o caminho do bem. Começando com o livro Deus Sempre, de Emmanuel, a mensagem chama-se Serve com Deus. Nos caminhos da vida, não se esqueça de Deus. Se o tempo é tranquilo, sirva e agradeça a Deus. Ante as crises que surjam, sirva e confie em Deus. Quando alguém o abandona, sirva apoiando-se em Deus. Ante ofensas e golpes, cale-se e sirva pensando em Deus. Atenda ao dever que lhe cabe e Deus fará o resto. No Livro dos Espíritos, chegamos num novo item dentro do capítulo das penas e gozos terrestres. Chama-se Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas. É a pergunta 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade são uma fonte de amargura. Realmente são, porém, deve-se lastimar os ingratos e os infiéis. Eles são muito mais infelizes do que vocês. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o dele próprio o foi. Lembre-se de todos os que tenham feito mais bem do que vocês, que valeram muito mais do que vocês e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrem-se de que o próprio Jesus foi quando num mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não se admire de que o mesmo lhe suceda. Seja o bem que tiver feito a sua recompensa na terra, e não atente no que dizem os que têm recebido os seus benefícios. A ingratidão é uma prova para a sua perseverança na prática do bem. Ser-lhe-á levada em conta, e os que lhes forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. É aquela história, a gente faz o bem pelo bem, pela gente, por Deus, pelo amor ao próximo. A ingratidão é uma coisa a ser deixada de lado. A gente não faz, ou pelo menos a gente não deve fazer as coisas esperando recompensa. A recompensa é o nosso próprio bem-estar quando faz o que tem que ser feito. E a nossa relação com Deus se aprimora. Vamos então para o livro Obras Póstumas, que a gente está lendo o capítulo Credo Espírita. Para que a doutrina da vida futura, doravante, dê os frutos que se devem esperar, é preciso, antes de tudo, que satisfaça completamente a razão, que corresponda à ideia que se faz da sabedoria, da justiça e da bondade de Deus, que não possa ser desmentida de modo algum pela ciência. É preciso que a vida futura não deixe no espírito nem dúvida, nem incerteza, que seja tão positiva quanto a vida presente,
que é a sua continuação, do mesmo modo que o amanhã é a continuação do dia anterior. É necessário seja vista, compreendida e, desta forma, tocada com o dedo. Faz-se mistério, enfim, que seja evidente a solidariedade entre o passado, o presente e o futuro através das diversas existências. Tal a ideia que da vida futura apresenta o Espiritismo. O que a essa ideia dá força é que ela absolutamente não é uma concepção humana com o mérito apenas de ser mais racional, sem contudo oferecer mais certeza do que as outras. É o resultado de estudos feitos sobre os testemunhos oferecidos por espíritos de diferentes categorias nas suas manifestações, que permitiram que se explorasse a vida extracorpórea em todas as suas fases, desde o extremo superior ao extremo inferior da escala dos seres. As peripécias da vida futura, por isso, já não constituem uma simples teoria ou uma hipótese mais ou menos provável, decorrem de observações. São os habitantes do mundo invisível que vêm, eles próprios, descrever os seus respectivos estados e as situações que a mais fecunda imaginação não conceberia, se não fossem patenteadas aos olhos do observador, ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos em mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal. A doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro. Ela forma também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na Terra o reinado da paz e da fraternidade. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Por sua mesma essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. São inúmeras as questões que ele envolve, as quais, no entanto, podem se resumir nos seguintes pontos que considerados verdades inconcussas, formam o programa das crenças espíritas. Mas isso nós veremos da próxima vez. São os princípios fundamentais do Espiritismo. Vamos, então, encerrar nossas leituras com a poesia de Roberto Correia, Letreiros da Morte, que está no livro Orvalho de Luz. Saudade de alguém que morre significa, no fundo, aroma do roseiral que o morto plantou no mundo. A morte não provocada é bênção que Deus envia, lembrando noite estrelada quando chega o fim do dia.